Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021. A nossa primeira aula será de matemática. Vamos falar sobre valor relativo e valor absoluto dos numerais. A nossa segunda aula de língua portuguesa, leitura e compreensão do texto O Ganso de Ouro. E também teremos uma produção de texto como atividade em língua portuguesa. E nossa terceira aula será de História. Nós vamos usar o livro didático Encontros e vamos falar sobre os vestígios do passado. Nas páginas 13 e 14, vamos fazer a leitura e a reflexão do que vamos ler. Em matemática, voltaremos a falar sobre valor absoluto e valor relativo. Os algarismos que utilizam para escrever os números têm sempre um valor absoluto e um valor relativo, também chamado de valor posicional. Ou seja, valor relativo e valor posicional são a mesma coisa. O valor absoluto é o valor próprio do algarismo, independente do lugar que ocupa no número. Por exemplo, no número 257, o valor absoluto do 7 é 7, do 5 é 5 e do 2 é 2. Então, o valor absoluto, o próprio nome já diz, né, que ele é absoluto. Ele tem o valor próprio. Aqui, ó, o 2 vai valer quanto aqui na posição que ele está? 2. O 5 vai valer quanto? 5. E o 7 vai continuar valendo 7. Então, o valor absoluto é o valor do próprio número, não importa em que posição ele se encontre, tá bom? E o valor relativo, ou valor posicional, é o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Então, vamos relembrar, valor absoluto, o próprio nome já diz, absoluto, é o valor normal do número em qualquer posição. O valor relativo ou posicional é o valor que o algarismo tem dependendo da posição que ele ocupa. Nesse caso aqui, ó, o número 257, o valor relativo do 7 é 7, porque aqui ele está na casa das unidades. O valor relativo do 5 é 50, porque ele está na casa das dezenas. E do 2 é 200, porque ele está na casa das centenas, ou seja, na ordem das centenas. Tá ok? Vamos recapitular. Valor absoluto é o valor normal do número, sem levar em consideração sua posição. O valor relativo é o valor ou valor posicional, depende da ordem ou a posição que o numeral ocupa. Vamos realizar essa atividade atribuindo aos numerais o valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto é o VA, né, que são as iniciais, e o VR, valor relativo, e pode aparecer como VP também, que é valor posicional. Então, vamos o valor absoluto. Nós já falamos que o valor absoluto é o valor normal do numeral, tá? Então, o valor absoluto do 8 aqui é 8, do 6 é 6, do 1 é 1. Do 5 será o próprio 5, o 3 será o 3 e o 9 será o próprio 9. Já no valor relativo, o valor posicional vai depender da posição que esse número ocupa dentro do numeral inteiro. Por exemplo, aqui nós temos o 8. O 8 está na ordem das unidades, então eu vou continuar com 8. O 6 já está na ordem das dezenas. Então, se eu tenho 6 dezenas e uma dezena é 10, o valor posicional de 6 dezenas é 60. O 1 está na ordem das centenas, na terceira ordem. Se eu tenho
uma centena vale quanto? 100. Então, eu vou ter 100 unidades. Agora, eu terminei a primeira classe. Esses três aqui formaram a primeira classe, né? Os três aqui, ó. Que é a classe das unidades simples, tá? Vou colocar só classe simples, que todo mundo sabe que é das unidades simples, né? Agora, eu vou olhar o valor posicional da minha segunda classe no mesmo número. Eu tenho o número 5, que está na unidade de milhar, o 3 na dezena de milhar e o 9 na centena de milhar. O 5 na unidade de milhar. Quanto vale uma unidade de milhar? Vale 1000. Então, se eu tenho 5 unidades de milhar, eu vou ter no valor relativo ou posicional o valor de 5.000. Ó, 5, ó. Centena, dezena e unidade. Pronto. Nós temos na quinta ordem aqui, dezena de milhar. Então, quanto vale uma dezena de milhar? Uma dezena de milhar vale 10.000. E eu tenho 3. Então, 3 vezes 10 é igual a 30. Eu vou ter o valor de 30.000. Porque eu tenho 3 dezenas de milhar. E na nossa última posição, e a sexta posição, a sexta ordem, nós temos a centena de milhar. Então, eu tenho o número 9. Mas quanto vale uma centena de milhar? 100.000. Então, se eu tenho 9, então eu tenho 900.000. Ó, 900.000. Então, vamos recapitular. Agora, vou usar o laser. Vamos recapitular. No valor absoluto, os numerais têm o valor normal deles, não importa a posição que ele esteja. No valor relativo ou valor posicional, ele vai mudando de acordo com a ordem. Se está na ordem da unidade, ele vai valer só unidade. Se está na ordem das dezenas, quanto vale uma dezena? 10. Então, o numeral que está na ordem das dezenas vai ser multiplicado por 10. Pode ser 6, pode ser 5, pode ser 20, pode ser 8, pode ser 7, né? Pode ser qualquer numeral, tá bom? No nosso caso aqui, nós temos o 6. Então, se uma dezena vale 10, 6 dezenas é igual a 60. Nós temos uma centena. Uma centena vale 100, né? No valor absoluto, ele vale um número 1 normal. No valor relativo, ele vale 100 unidades. Nós temos a unidade de milhar, que são 5, né? No valor absoluto, vai continuar 5. No valor relativo, vai valer 5.000, porque uma unidade de milhar equivale a 1.000. 5.000. Nós temos a dezena de milhar aqui, que é o número 3, né? Olha para vocês verem, no valor absoluto vai continuar valendo 3. Quando for para ser colocado de acordo com sua posição aqui, no valor relativo e no valor posicional, eu tenho 30.000, porque uma dezena de milhar são 10.000, e aqui eu tenho 3, então será 30.000. Mesma coisa ocorre na centena de milhar, eu tenho 9 como valor absoluto, mas como valor relativo ou posicional, eu tenho 900.000, porque cada centena de milhar vale 100.000. E no caso, eu tenho 9 centenas de milhar, que é equivalente a 900.000. Então, no valor posicional, o valor relativo, ó, o número 935.168, ele é colocado da forma que a gente lê, ó, 935.168, ok? Na nossa aula de língua portuguesa, vamos retomar
sobre o gênero conto. Nós vamos falar sobre o conto novamente. O conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, ou seja, ficção porque não é realidade, não é verdade. O conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Enredo é a história contada e o ponto de vista é a forma de quem conta a história vê a história acontecer. Nós temos aqui dois tipos de contos para apresentar. São os contos maravilhosos e os contos de fadas, que nós estamos acostumados a ler. Os contos maravilhosos são de origem oriental, do Oriente, não há presença de fadas e os elementos que aparecem são duendes, animais e objetos falantes. A problemática gira em torno da ascensão social. O protagonista, ou seja, o personagem principal, sai da pobreza e parte em busca de riquezas. Já o conto de fadas tem a estrutura diferente dos contos maravilhosos. É de origem celta, há presença de fadas, bruxas e um mundo de fantasias, príncipes, né? Tudo que é de fantasia, a presença nesses contos de fadas. A problemática gira em torno do herói, em busca da sua realização pessoal e, em geral, recebe a ajuda de fadas para alcançar o seu objetivo, que é o amor. Geralmente, nos contos de fadas, há sempre um príncipe que socorre a princesa, né? Gira em torno do amor, tá bom? E a dualidade entre o bem e o mal, porque há sempre uma luta constante nos contos de fadas de o bem contra o mal, né? E no final, o bem sempre vence, graças a Deus. A nossa aula de história hoje será para falar de duas ciências que estudam os fenômenos de transformação do nosso planeta, né? Como o nosso planeta vem se transformando e chegou até o ponto que está. E uma dessas ciências é a geologia. A geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, sua origem, a sua estrutura, os materiais constituintes e a história neles registradas ao longo dos ciclos de processos que os modificam, né? Aqui embaixo nós temos uma rocha, diga-se de passagem, muito bonita, né? Isso aqui, essas veias que parecem traços tão bem definidos, parecem desenhados, são ação do tempo, né? Os ventos, as chuvas, e a geologia estuda esse processo. Por que que isso acontece? Como acontece? Assim como estuda o nosso planeta Terra em geral, né? A nossa origem, como que surgiu o planeta Terra. E depois nós vamos falar sobre a paleontologia, que é outra ciência que estuda animais, vegetais fósseis, especialmente aqueles que existiram em períodos geológicos passados. No caso, que a gente conhece muito, são os dinossauros, né, que foram extintos há milhões de anos atrás, através de análise dos compêndios ou obra que trata dessa ciência, ok? Aqui nós temos um sítio arqueológico, ó, e nós temos um fóssil, isso aqui é fóssil, ó. São restos mortais de animais e vegetais que ficaram preservados nas rochas, tá bom? São descobertos ou no chão, no próprio chão, né? Eles são descobertos e são estudados para saber que origem eles têm, o que provocou a morte, como viviam, né? Todo mundo assistiu ao filme Jurassic Park, né? Que recriou a vida dos dinossauros na Terra, né? Claro que não foi daquela forma, mas retratou bem como os dinossauros viviam, a forma de viver, como se reproduziam, do que se alimentavam,
quais eram carnívoros, quais eram herbívoros, né? E é graças à paleontologia que se pode saber como esses animais viveram no nosso passado, tá bom? Vocês agora vão ler os textos do livro Encontros, tá? Sobre paleontologia, sobre a geologia também, vão se inteirar sobre o assunto e vão refletir sobre o que leram, tá ok? Por hoje é só, até amanhã, fiquem com Deus, tchau!